Fala pessoal, hoje eu vou trazendo para vocês um novo programa que vai ser chamado de Macro de Cripto. Diferente dos nossos outros programas que falam bastante de macro, esse programa vai focar principalmente no Bitcoin. Porque apesar de macro, o cenário macro e a economia real darem todo o contexto para o Bitcoin e para todos os outros ativos por meio da liquidez e de todos os outros canais de transmissão que existem entre a economia global, a liquidez dos mercados, as taxas de juros, direto para ativos reais e ativos mais especulativos, como os ativos digitais. Daí nós temos o contexto de ativos digitais por si só. E esse contexto ele é inteiro dado por 2 ativos, o Bitcoin e o Ethereum, que por si só representam grande parte da capitalização de mercado de todos os ativos digitais. Sendo assim, nós vemos uma correlação altíssima, muito próxima de um entre o Bitcoin, o Ethereum e qualquer outro ativo digital. Ou seja, quando o Bitcoin sobe 1%, o outro ativo digital, Matic, Cardano, o que seja, ele sobe talvez, muito provavelmente mais de 1%, mas o sentido da variação é praticamente sempre o mesmo, a não ser por alguma notícia muito fundamental que diga a respeito única e exclusivamente do projeto em questão. Dessa forma, eu vou trazer alguns dados para vocês sobre macro de cripto, que inclusive é o nome do programa. Então, nós vamos olhar hoje para alguns indicadores bastante fundamentais, macroeconômicos, única e exclusivamente para cripto, que são os indicadores fundamentais do Bitcoin e do Ethereum. Hoje, nós vamos olhar para o número de transações e entender o que esses dados on-chain podem dizer para nós sobre para onde o Bitcoin e o Ethereum, sendo por conta da alta correlação com os outros ativos, todos os ativos de cripto devem estar caminhando. Então, vamos começar olhando para o Bitcoin e os dados do Bitcoin. Nós temos aqui que esses são os números de transações, a contagem de transações dos bitcoins, tá? E o preço. Então, em vermelho, nós temos a contagem de transações do Bitcoin, a média móvel dos últimos 30 dias. Em azul, a média móvel dos últimos 365 dias. E em cinza, nós temos o preço. Nós podemos ver que eles caminham bastante juntos. É lógico que a linha azul, como é uma média móvel de 365 dias, ela é bem mais suave. Nós não temos tantas oscilações rápidas. Enquanto a média móvel de 30 dias, ela varia mais, não tão agressivamente. Se a gente colocasse a média móvel de 7 dias, haveriam variações ainda maiores. Mas 7 dias pode representar um fato único e exclusivo que aconteceu nesse dia, e dificilmente vai ser uma tendência. Então, a partir de 30 dias, a gente já tem uma tendência, um movimento que está ocorrendo persistentemente por um período de tempo. Apesar disso, a variação às vezes pode ser tão grande em um único dia, que esse único dia pese o suficiente para deslocar em 5, 10% a linha de todos os 30 dias, que é o que acontece com relativa frequência nos mercados de cripto. Mas o que nós podemos olhar aqui é que enquanto as linhas, os números de transação estão subindo, a tendência é que haja uma tendência de alta no Bitcoin, no preço do Bitcoin. Esse gráfico eu peguei ele desde 2016 para não voltar muito, porque o preço era quase fora da realidade ainda na época, né? Uma capitalização de mercado muito pequena. Até seria um pouco mais honesto a gente pegar a partir de 2020, 2021, onde a capitalização de mercado já ficou bem maior, e daí nós temos umas características mais próximas do que ocorre hoje. Mas, como esse é o primeiro papo macro de cripto, eu decidi voltar um pouco no tempo para a gente poder entender os padrões que acontecem aqui no gráfico.
E fica bastante nítido, né, que a média móvel de 365 dias, enquanto ela está subindo, o preço está subindo. Lógico que ela retarda um pouco a começar a descer, porque nós tivemos o pico aqui de preço em $20.000 mais ou menos em 2017 e só depois, um mês depois, foi em dezembro de 2017 e é só no final de janeiro que a linha passa por seu ponto de inflexão e começa a descer, quando o Bitcoin já tinha caído bastante aqui, de seus 20.000 para $10.000, ou seja, uma queda de quase 50%. Na linha da média móvel dos 30 dias, a gente pode ver um movimento parecido, até um pouco antecipado. Então ele dá o pico e o pico inclui vendas, né? A gente está falando em transação aqui, então as vendas também incluem, mas a gente vê uma diminuição no uso da rede, que é exatamente o que aconteceu e mostra que fundamentalmente existe sim uma forte correlação nesse período entre o preço e o uso da rede. De novo, temos outro rally de 2019 para até o meio de 2019, né? Aqui Bitcoin vai de $4.000 para cerca de $10.000 e nós temos um aumento na rede. Depois ele estabiliza na faixa dos $10.000, 8, 10, tem uma pequena baixa aqui, mas fica mais ou menos dentro desse range de 8 a 10 mil, quando mesmo com uma queda nas transações, nós vemos um aumento gigantesco no preço. Esse foi um momento bastante atípico, né, que foi o pós-pandemia aí, logo não pós, né, a gente ainda estava no meio da pandemia, mas bastante atípico por conta da liquidez mundial. Nós tivemos muita liquidez, talvez até excessiva. E depois disso a gente vê uma queda que persiste praticamente até agora. Inclusive é engraçado que o preço tenha dado esse repique tão grande, mesmo com as transações caindo bastante, né? O número de transações muito abaixo, enquanto aqui nós tínhamos 308 mil transações, aqui nós já estávamos tendo cerca de 250 mil transações e o preço persistia praticamente no mesmo patamar. Depois disso, nós vemos uma grande realização de preço até os patamares atuais, que condizem muito mais com a realidade. E talvez estão até um pouco abaixo, porque nós temos que considerar o volume de capital. Aqui nós estamos considerando apenas a contagem de transações. Uma um valor mais justo seria o, o volume Transfer Volume Momentum Change, seria esse T2. Mas nós não vamos olhar isso. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, que é muito importante aqui, é o movimento da linha vermelha em relação à linha azul. Então, enquanto a linha vermelha está acima da linha azul, quer dizer que nós estamos tendo um aumento na taxa de transações da rede. Aqui nós já vemos uma leve queda, já indica talvez algum sinal de fraqueza da rede, algum sinal de, de fundamentos se deteriorando, perdendo talvez um pouco de credibilidade. A despeito disso, a gente vê que o preço continuou subindo, com provavelmente um volume mais alto, e daí a gente tem a média móvel de 30 dias retornando acima da média móvel de 365 dias, para logo depois cair intensamente com a queda de preço. Então aqui parece que já foi uma sinalização do que o que poderia vir mais para frente. Apesar dessa imensa reversão, nós temos que lembrar também que as vendas fazem parte de um processo dos números de transações. Então, as pessoas muito bem e muito provavelmente houve esse pico por conta de transações de venda. Então esse repique mostrou inicialmente uma deterioração dos dados fundamentais da rede, que apesar disso ainda continuou uma alta de preço. Se a gente pegar aqui, estava em 5 mil, foi quase para 20 mil, muito provavelmente bastante especulativo, né? Esse range, até porque depois ele ficou bastante abaixo disso, em 6 mil, 7 mil, batendo até 2 mil nos próximos períodos. Mas aí a importância de olhar esses dados da média móvel, onde ela está e como elas estão uma em relação à outra.
Aqui, de novo, a gente vê mais ou menos o mesmo fenômeno, que o preço continua subindo, o número de transações de 30 dias cai abaixo da média de 365 dias por um período relativamente longo. Aqui as pessoas provavelmente não estavam movimentando muito, nós teríamos que olhar de novo para aquele T2 e ver o volume que provavelmente era mais baixo do que o volume tradicional ou o volume que nós estávamos vendo aqui. Até eu puxei o gráfico aqui, mas vamos retornar para o gráfico mais aberto. E daí aqui eu dei um zoom aqui de propósito, né, para a gente ver nesse período mais recente que eu disse que realmente é mais relevante, porque as condições do mercado, o contexto do mercado mudou bastante nesse tempo. E aqui nós, de novo, víamos uma alta no, apesar de estar caindo de sua máxima, a gente ainda estava teve um momento importante aqui que foi entre junho de junho de 2020 e março de 2021, onde o preço atingiu praticamente o seu máximo, depois o número de transações cai imensamente, a rede fica praticamente inativa, lógico que olhando só para esses parâmetros, né? É, mas não de verdade, de novo, a gente teria que olhar exatamente o volume, mas é um dado muito importante e mostrou que de fato se consolidou isso, né? As pessoas aqui estavam com medo. Nós temos que considerar também que as pessoas, quais são os motivos que alguém vende o Bitcoin? Primeiro, os mineradores. Então, os mineradores precisam de Bitcoin para pagar suas contas. Em última instância, é o salário deles, o salário dos funcionários, para pagar energia, para pagar tudo, é o Bitcoin. Então, a pressão de venda aqui talvez estava um pouco mais baixa, porque eles estavam acumulando Bitcoins, talvez acreditando que haveria mais uma alta ou não, né? Aí já é um pouco mais difícil de falar. Mas o fato é que retornou para suas máximas, 67 mil aqui foi a máxima. A gente viu um aumento significativo no número de transações aqui, enquanto a média de 365 dias estava caindo, ou seja, estava havendo uma deterioração dos fundamentos mais básicos do Bitcoin. Depois disso, a gente vê algumas oscilações e variações aqui, mas bastante próximas da média de 365 dias, até finalmente esse breakout final que a gente teve, né? Onde ela ultrapassa muito a, a média de 365 dias de novo, indicando que está ocorrendo um número grande de transações associado a uma alta de preço, porque aqui atrás nós vimos um número alto de transações associado à baixa do preço, né? Enquanto o preço foi de 20 mil para 15 mil, o número de transações aumentou muito de 250 mil para quase. Aumentou em 10%, mas 15, uns 10% mais ou menos, e que não é muito, na verdade, 5%, mas acontece esse movimento com bastante força. Eu quero olhar também agora para o gráfico do Ethereum para mostrar para vocês como existem algumas diferenças entre o Bitcoin e o Ethereum, e esse fundamento não é o único para você olhar, eu só estou introduzindo alguns conceitos de análise on-chain, de análise fundamental de macro para cripto, né? Efetivamente macro para cripto. Então aqui agora nós vamos para Ethereum. E aqui nós temos o preço do Ethereum, desde 2016 até 2023. Nós vemos um cenário um pouco parecido, né? Até porque o macro de cripto é principalmente ditado pelo Bitcoin. Hoje o Ethereum vai tomando mais substância aí, e ele tem a funcionalidade de smart contracts também, né? Que é um pouco diferente, não são exatamente iguais. Então é importante estar olhando para esses dois individualmente. E nós vemos um número altíssimo de transações aqui, nesse primeiro momento. Em 2017, aqui ó, o Ethereum dá um salto gigantesco na média móvel de 30 dias, chegando a 230 mil transações, um número muito próximo às transações de Bitcoin. E nesse mesmo momento, o Ethereum salta de $300 para quase
para mais de $1.000, $1.300, e depois o número de transações já vem caindo, enquanto a média móvel de 365 dias ainda está subindo por conta desse pico, né? Esse pico puxou para cima muito, então ele vem caindo com um volume menor e vai retornando para os seus preços até muito abaixo, batendo $100 nesse período. Nós vemos que o movimento do Ethereum é muito mais acentuado nessa época, principalmente por conta da menor quantidade de capital, da menor capitalização de mercado que o Ethereum tinha. E daí, com o passar do tempo, a gente vê que aqui o Ethereum, a média móvel, de novo, passa acima da média móvel de 365 dias. Nós temos um salto forte no preço, e logo depois o número de transações já começa a cair e o preço também cai. Para o Ethereum, a gente vê uma correlação mais forte. Quando a média móvel está acima, a de 30 dias está acima da de 365 dias, nós vemos um movimento de preço altista. E quando ela tende a cair abaixo, nós já vemos uma queda do Ethereum, tá? Nós podemos olhar aqui, o Bitcoin não tinha tanto essa correlação tão clara entre a média móvel acima, a de 30 dias acima da de 365, quanto a do Ethereum. Isso se dá muito por conta desse uso, né, desse motivo de uso. O Ethereum é uma rede com uma funcionalidade maior. O Ethereum, as pessoas usam não só para transacionar, mas também para transacionar, mas para fazer smart contracts, para executar de apps, para fazer produtos de DeFi, enfim, todos esses tipos de usos que são um pouco diferentes e dão uma usabilidade mais constante e menos esporádica, né, menos especulativa, talvez seja o termo correto, do que ao Bitcoin, por ele ter esse caso de uso real. Aqui, mais uma vez, a gente vê um saltinho acima, foi onde ele bateu o pico. Aqui é um dos únicos períodos, né, que nós vimos a média móvel abaixo da de 30 dias, abaixo da de 365 dias, e mesmo assim o preço subindo. Isso foi naquele momento de altíssima liquidez, com o Bitcoin estourando e entrando muito capital, né, o Fed enfiando dinheiro na economia. Ele dá uma retornada, depois ele já vem aqui para baixo de novo e segue essa sequência. O que é um pouco mais preocupante, eu até vou dar o zoom aqui, é esse cenário final aqui, onde nós vimos um número de transação um pouco maior antes, enquanto ele estava com o preço caindo, mas o número de transação caiu bastante recentemente, o que é um indicador fundamental que preocupa um pouco se a gente está pensando que, historicamente, o Ethereum tem uma correlação muito maior entre a taxa de transações e o preço. Então, nesse último período aqui, parece que o fundamento do Ethereum para a alta está um pouco pior do que o Bitcoin. O Bitcoin realmente a gente viu e constatou que muitas vezes não tem uma correlação tão direta, porque, de novo, nós teríamos que olhar principalmente para o volume ajustado, as transações ajustadas por volume, mas aqui no Ethereum a tendência é que não sejam transações tão grandes, porque não é um movimento de capital puro e simplesmente. Existem muito mais transações pequenas para smart contracts, para outras funcionalidades aí que são muito importantes e dão o caso de uso para o Ethereum, e nós vemos esse fundamento um pouco deteriorando talvez, não sei nem se é o termo correto ou se porque ainda está acontecendo. Mas, de fato, nós não podemos afirmar, né, muito longe de afirmar que o preço do Ethereum vai cair, só é um pouco estranho essa desconexão que aconteceu aqui. Evidente que pode ser, como aconteceu também no passado, até aqui em 2020, que o preço do Ethereum continue subindo a despeito do número menor de transações, mas no mínimo mostra que as pessoas estão apreensivas nesse primeiro momento. Não estamos tendo um volume de transação, um dado fundamental de aumento de uso da rede tão grande que se justifique esse aumento do Ethereum, como está ocorrendo com o Bitcoin.
Então parece que as pessoas, os detentores de Ethereum estão um pouco mais apreensivos, os desenvolvedores, diferente do que está ocorrendo no Ethereum, que de fato a gente vê uma média móvel de 30 dias bastante acima da de 60 dias. Bom, pessoal, por hoje é só essa análise on-chain. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar o like, compartilhar, isso ajuda bastante, comentário. E contem para nós o que vocês acharam, se vocês estão gostando do programa, dos nossos conteúdos. Se tiverem alguma sugestão, pode deixar nos comentários que a gente vai responder vocês. E bons trades a todos.